cidade do Cabo, na África do Sul, pode chegar este ano ao dia zero. A água encanada vai acabar. Cada habitante ficará na fila para pegar 25 litros por dia para todas as suas necessidades. Isso é o mesmo que uma chuveirada de 2 minutos. Vamos chegar mais perto. Fortaleza, capital do Ceará, com 2,5 milhões de habitantes, com abastecimento em risco. Já toma providências para usar água do mar para abastecimento. Segurança ou insegurança hídrica é um termo com que o brasileiro começa a se familiarizar. São Paulo, Rio, Brasília passaram ou passam por racionamento de água. O Ponto de Vista vai conversar sobre a falta d'água e suas soluções com Malu Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica. Malu, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e eu começo te perguntando, afinal, o que é segurança hídrica? E a gente está falando também, a gente fala das pessoas que abriram a torneira e não tinham água nas suas cidades, mas tem gente que não tem torneira para ter água, né? Tem gente que nem tem acesso à água até hoje no Brasil, né? Bom, é um prazer estar aqui falando sobre isso com vocês, com todo mundo que nos assiste. E tem pessoas que, nos grandes centros, inclusive em São Paulo, no estado de São Paulo, que nunca viram um banheiro, né? Um vaso sanitário. E nós temos que o acesso à água limpa, em qualidade e quantidade, é um direito humano, assim como ao saneamento. Garantir segurança hídrica, o que é isso? O que é segurança hídrica? É garantir para as populações, para os ecossistemas e para todas as nossas atividades econômicas que nós tenhamos água em equilíbrio para esses usos, sem conflitos e sem prejuízo à saúde de toda a população. Há mais de uma década, um estudo das Nações Unidas dizia que em Brasília, em menos de 10 anos, a cidade ficaria sem água. O crescimento do consumo de água no mundo tem crescido, a população cresceu, os usos são maiores. O que faltou para a gente não ter essa... Parece que a falta d'água caiu. Teve seca, agora teve falta d'água. Eu não estou discutindo a questão dos governos em si, o governo que caiu com a falta d'água, né? Porque coincidiu com a falta d'água, mas conosco também, com a população. Se já se dizia que ia faltar água, por que a gente agora está se surpreendendo? Olha, eu acho que são dois problemas. Em primeiro lugar, é a falsa ideia da abundância, né? De que o Brasil tem muito recurso natural e muita água, e que a espécie da Mata Atlântica que empresta o nome ao país, o pau-brasil, quase chegou à extinção por causa de um modelo, na época do Império, da Brasil Colônia, na verdade ainda, de exploração de recurso natural até o fim, né, até o esgotamento do recurso natural. A água é um recurso natural. Se nós usarmos a água como insumo ou como um minério, os outros minérios, porque a água também é um mineral, nós chegaremos ao esgotamento. Para evitar isso, o primeiro sinal desse alerta veio ainda da época do Brasil Colônia. A Floresta da Tijuca não existiria se os portugueses não tivessem percebido que ficamos sem água naquela época no Rio de Janeiro, porque foi desmatada toda a floresta. Aí vem a madeira de lei. Então, desde o Brasil Colônia, da época do Império, antes da República, já se sabia que sem a mata, sem a floresta, não tem água, né? Só que aqui no Brasil nós nos esquecemos disso. A Constituição de 88, que completa 30 anos agora, ela trata a água como um bem público, essencial à vida, traz um capítulo de meio ambiente, porém reconhece que por ser escassa e não está distribuída igualitariamente no nosso território, é dotada de valor econômico. Por que existe esse valor econômico? São dois princípios que vêm desde o Código de Águas de 1930, da década de 30, né, de 34, que é o princípio do usuário pagador e do poluidor pagador, onde tenta-se fazer um equilíbrio, uma justiça tributária para premiar aqueles que preservam nascentes, usam adequadamente a água, que são os nossos proprietários rurais, pequenos proprietários, as cidades que investem nisso, e aqueles que usam a água de forma com desperdício e poluem,
que é a forma mais perversa de desperdício, tem que pagar por isso. Esse espírito veio para a Constituição de 88, só que até hoje não foi implementado 100% no país. E o resultado está aí. E como que seria essa implementação? É através da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a Lei das Águas do Brasil, completou, me desculpe, 20 anos no ano passado, por meio dos comitês de bacias hidrográficas. Esses comitês de bacias hidrográficas fazem os planos de bacia. Os planos de bacia têm nos estados e no país um plano de recursos hídricos, e aí se estabelece, numa discussão integrada entre sociedade civil, usuários de água e governos locais, sublocais e federal, um preço público para a água, de acordo com o seu uso. Então, por exemplo, a indústria de bebida, que usa muita água bruta ou mineral, ela paga por esse uso da água para que ela use cada vez menos na sua cadeia produtiva e devolva uma água, e isso acontece em muitas regiões, até melhor do que a que ela pegou no rio. Isso teria que ser levado também, na mesma regra, para o saneamento, que é o abastecimento público urbano, e para o agronegócio. Em algumas regiões, em alguns estados, esse instrumento está muito bem avançado. O Ceará já tem isso antes da Lei das Águas Federal, o estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul também. Porém, tanto no Rio Grande do Sul como em São Paulo e Paraná, o setor que mais usa água no Brasil, que é o setor da agricultura irrigada, né, principalmente das monoculturas irrigadas, não paga a cobrança pelo uso da água. O saneamento paga, mas em alguns casos tem tentado flexibilizar a legislação no que diz respeito à qualidade, porque lança um esgoto maltratado, quiçá quando é coletado e tratado. Então, o poder público tem a legislação, mas é o que menos cumpre a legislação. Agora, Malu, a solução que se encontrou nas grandes cidades que tiveram crise hídrica aqui no Brasil foram grandes obras. Brasília está realizando obras, São Paulo está realizando transposição de rios, tem grandes projetos sendo realizados em projeto. Essa é a solução? Quer dizer, houve uma comparação nessa série que nós estamos falando, que continuamos fazendo como os romanos. Né? Cada vez mais vamos buscando água mais longe. Essa é a solução para as grandes cidades? Não, essa não é a solução. Esse é um erro do passado, como você muito bem colocou, principalmente do modelo de desenvolvimento dos anos 70, né? Que hoje a gente não pode falar em desenvolvimento sem equilíbrio, sem justiça social. O desenvolvimento depende de um equilíbrio socioambiental, não pode ter exclusão de pessoas de cidades, das áreas de comunidades informais, que são as favelas, as ocupações da zona rural, que são invisíveis para essa legislação. Então, as soluções para enfrentamento da crise hídrica, por exemplo, no caso de São Paulo, não foram as grandes obras, foi a ação de cidadania. As pessoas, antes do governo, começaram a mudar seu comportamento, a ser solidária, a guardar a água na bacia e compartilhar com seu vizinho, a não aceitar um racionamento de água, porque o racionamento de água na cidade, quando você fecha o fornecimento da água nas torneiras das casas, aquela hora que as redes, e dias que as redes ficam sem água passar pelos canos, aquela água, aquilo contamina, é uma cultura de bactérias dentro daquela rede de água. E a hora que você abre essa água, então ela vem com muito cloro, com muito produto para matar essas bactérias. E ela é uma água ruim. E o que é pior, as pessoas sabem que não vai ter água, você guarda a água em baldes, em tanques, máquina de lavar, muitas vezes não tampa. Qual foi o resultado disso? Dengue, zika, chikungunya. Porque o vetor dessa água armazenada sem veio com um mosquito. É um caos, é um problema de saúde pública o racionamento. Então, São Paulo não aceitou fazer o racionamento, mas adotou uma medida que foi extremamente importante depois que a população pressionou, que foi dar o bônus para quem economizou a água e o ônus para quem desperdiçou.
Infelizmente, essa medida esse ano, é um ano de eleição de novo, não está sendo adotada. Mas nós deveríamos ter mantido o bônus para quem usa menos, aprendemos a usar menos, e o ônus para quem desperdiça, né? Agora, mesmo no ano do racionamento, chovia muito em São Paulo e tinha horas que inundava algumas regiões. Quer dizer, existem possibilidades, hoje os arquitetos falam em infraestrutura verde. São Paulo pode mudar aspectos da sua arquitetura cotidiana para melhorar o abastecimento de água? Sem dúvida, todas as cidades podem. Esse investimento em tecnologia verde, né, numa agenda verde azul, é justamente o que o Fórum Mundial da Água trouxe, o recado de todos os cientistas, e já era o nosso recado, no caso da SOS Mata Atlântica, não é à toa que a gente tem essa bandeira faltando verde, estão tirando verde da nossa terra, porque nós temos 31 anos, há 31 anos a gente fala isso. Para ter água na região sudeste e nordeste, nos 17 estados da Mata Atlântica, como em São Paulo, você precisa reinventar, renaturalizar, trazer a Mata Atlântica, que é a nossa casa dessas grandes cidades, para a margem dos rios, para os parques públicos. Essas áreas verdes, principalmente as várzeas, os fundos de vale, são os verdadeiros filtros desse ciclo hidrológico. A região da Cantareira virou uma região árida, com solo cada vez mais árido, não um semiárido como no Nordeste, mas é difícil manter perenidade entre os ciclos de chuva e seca num reservatório como Cantareira, porque ele tem 21% da cobertura florestal natural. Então, é o contrário do que fez Nova York, por exemplo. Embora nós tenhamos várias áreas protegidas da Mata Atlântica, no estado de Minas, nas cabeceiras da Serra da Mantiqueira, porque abastece ali todo o Vale do Paraíba, as nascentes do São Francisco, na parte que ainda é Mata Atlântica, no sul do Brasil, Rios Sinos, Grandes Rios, Itajaí. Nós temos tido as forças políticas dessas regiões lutando para desproteger esses mananciais. Quando esse aviso que você dá e que as pessoas veem, como é que eu estou sem água na torneira se uma chuva de 15 minutos provocou uma enchente? Solo permeabilizado, asfalto, tudo impactado. Quando chove, para onde essas águas vão? Elas não têm para onde ir. Os rios estão enterrados. Então, muitos países renaturalizaram rios. Tem gente que fala, mas isso é impossível? Não é impossível. Se é possível remover comunidades e pessoas de áreas de risco, porque essas áreas protegidas são áreas de risco, como nós fizemos com a remoção dos bairros Cota, na Serra do Mar, no estado de São Paulo, é possível também remover pessoas de margens de rio que qualquer chuvinha transbordam e levam pessoas a contato com água contaminada, doenças de veiculação hídrica. A gente volta daqui a pouco com essa conversa. O Ponto de Vista está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre segurança hídrica com a coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro. Malu, recentemente o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional alguns dispositivos do novo Código Florestal que havia sido questionado sobre a sua constitucionalidade e vocês afirmaram que com ele se perderia 10 milhões de hectares de florestas e que isso afetaria o abastecimento de água. Como é que é essa questão? Como é que isso afeta o abastecimento de água nas cidades? Olha, toda vez que a política não ouve a ciência e age por pressão setorial de um determinado setor, não ouve o coletivo da sociedade, os resultados são péssimos, né? Isso impactou e vai impactar ainda muito mais várias regiões do Brasil. Por sorte, nós conseguimos um apagar das luzes das discussões do Código Florestal no Senado, incluir um artigo que diz o seguinte: nas bacias de estresse hídrico, de escassez hídrica ou insegurança hídrica, não me lembro muito bem qual é o termo, mas significa a mesma coisa, a proteção das florestas poderá ser maior
do que o limite mínimo que está no Código Florestal. E muitos proprietários de terra, que são hoje os nossos conservadores de água, nossos produtores de água, que são os pequenos e médios proprietários, ou comitês de bacia, como da região de extremo estresse hídrico, que é o Piracicaba, Capivari e Jundiaí, deram a resposta ao antídoto dessa decisão judicial, que foi uma decisão judicial muito apertada, 6-5, né? Quer dizer, não é uma decisão, ela a qualquer momento poderá voltar ao Supremo, como nós estamos assistindo com outras questões. Judicializar uma política tão importante que afeta a vida de todo mundo não é o melhor caminho. Teria sido melhor que os nossos parlamentares tivessem ouvido a ciência, e quando eu digo a ciência, é a SBPC, as nossas universidades, as ONGs, os prefeitos, né, de cidades que já tiveram esse enfrentamento, que têm consciência disso. Mas, infelizmente, a pressão econômica falou mais alto. Quer dizer, isso vai afetar, isso vai aumentar o nosso estresse hídrico? Já afetou, porque essa discussão do Código Florestal, ela começou antes de 2014 e ela já acenava aos proprietários de terra, falava assim, olha, vocês que cumpriram a lei de 64, de 65 até hoje, foram bobos. Porque quem não cumpriu vai ser anistiado, vai ser premiado. Então, cumprir a lei no Brasil penaliza. Mas já afetou no sentido, aumentou o desmatamento? Claro, a crise hídrica em São Paulo é decorrência de 10 anos de recorde de desmatamento em Minas. Minas Gerais, antes da votação do Código Florestal até, já era o recordista do desmatamento da Mata Atlântica no Brasil. Depois disso, depois de Minas, agora Minas deixou de ser o recordista, enquanto se discutia o Código Florestal, a região do Mato Piba, Maranhão, Piauí, Tocantins. Quais são as regiões que mais enfrentaram crise hídrica? 6 anos de seca do Nordeste, exatamente nessa região. E as consequências perversas no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, com o desmatamento de Minas. Quer dizer, você não enche um reservatório, um reservatório só com a água da chuva. Você enche esse reservatório de forma perene, enfrentando mudanças do clima, com as nascentes perenes. E foi justamente o que a gente desprotegeu. Só a discussão de que haveria uma anistia no Código Florestal fez com que o desmatamento aumentasse. Nós estávamos chegando no desmatamento zero da Mata Atlântica, nos estados da Mata Atlântica. Conseguimos em muitos deles, mas não conseguimos ir além. É uma floresta extremamente importante para garantir água e clima, manguezais, saúde, principalmente das regiões costeiras, para evitar o que a gente vê com a Bacia do São Francisco, que é o mar adentrando nas águas doces, mudando toda a nossa geografia, toda a nossa geopolítica, toda a questão social. E nós fizemos o contrário. As consequências, o desmatamento potencializou a seca que nós sentimos na crise hídrica. Não é que irá, já potencializou, porque a anistia não é para quem está desmatando a partir de agora, é para quem desmatou antes. A gente estava discutindo sobre a questão da seca em São Paulo, mas existem outras grandes cidades brasileiras que são servidas por grandes rios. São Paulo tem o Tietê e tem o Pinheiros. Tem alguma forma da gente chegar a usar os grandes rios para abastecimento de água? Porque foi essa a grande questão. Como que São Paulo tem o Pinheiros, mas aquela água inservível, né? O Rio de Janeiro tem Guandu, o Nordeste tem ali o Jacuí, tem todos os seus grandes rios, o próprio Sinos. Nós precisamos aperfeiçoar a legislação que trata justamente da qualidade da água no Brasil. O que estabelece a qualidade da água no Brasil é uma classificação que vai das águas mais nobres, aquelas águas especiais, aos rios de classe 1, 2, 3 e 4. Quanto menor o número, mais protegido, melhor é essa água. Então, classe 1 é uma água nobre, é um rio que não pode receber esgoto, rio que está em áreas protegidas, um manancial. Classe 2 é um rio que você pode usar para nadar, para pescar, para produzir alimentos, usos múltiplos, é o que a nossa lei das águas diz. A classe 4 é a pior das classes. É esse rio urbano que foi esquecido, transformado em esgoto, é o rio que é usado para diluir esgoto sem limite de lançamento de efluentes e que
segundo a lei, deveria ser um rio que serve para navegação e composição de paisagem, que essa paisagem, esse espelho das nossas cidades, essa paisagem grotesca, que é um espelho de todas as falências das outras políticas públicas que a água reflete. Os rios urbanos e os rios rurais são espelhos do comportamento que a gente tem na bacia hidrográfica. Então, uma bacia de uso agrícola intenso tem uma característica, aquela paisagem, aquele mar verde de monoculturas, com águas que uma mudança de clima vira um mar de alga, né? Algas que soltam toxinas, que matam peixes, etc. Os rios urbanos são esses rios cor de piche, com um monte de lixo, bicho morto, enchentes, que trazem mais de 70% das doenças que levam à internação e óbitos nas grandes cidades nesse país, por contato com a água poluída. Então, nós temos que mudar isso. Rio de classe 4, ou seja, um rio que você desperdiça para diluir esgoto, para fazer aquele serviço que nós não fazemos, é a forma mais perversa de desperdício do Brasil. Desperdício é muito antigo isso também, né? Isso vem... Porque no Brasil colônia, a gente jogava esgoto no rio, no rio e no mar. Os romanos já faziam isso, né? Usavam isso, mas essa legislação, ela vem de um modelo que a CETESB, CETESB é a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo, em 1976 ela trouxe esse modelo justamente pela poluição terrível da década de 70, né? Com metais pesados, produtos químicos, cancerígenos e outras coisas. Ela trouxe, então, esse padrão de modelos internacionais e isso vigora até hoje em vários lugares. Mas aqui no Brasil, em outros países, não existe a classe 4 mais. E aqui no Brasil ainda existe. Nós precisamos acabar com isso. E como é que a gente, se não joga no rio, o que faz? Trata, reutiliza, usa de forma equilibrada, né, para você poder ter os rios saudáveis. Porque é justamente isso. Os rios que não secam, que são perenes, nas variações climáticas das nossas grandes cidades, ou mesmo o Lago Paranoá, aqui no DF, não são usados para abastecimento público porque eles não têm uma condição adequada. O custo desse uso seria muito caro. Se a gente cuidar deles, eles passam a ser manancial. Pois é, eu me lembro do Carlos Nobre falando há alguns anos num programa que a gente fez sobre ele, que se parar de jogar esgoto no Tietê, não precisa fazer mais nada. Em algumas décadas ele se cura, que o rio se cura sozinho. O Rio Tietê... Eu acho que leva muitas décadas, mas... Não muitas, algumas décadas, eu diria que umas 2 décadas. O problema é que durante os anos de 1900, a década de 60, a década de 70 e 80, se jogou muito produto químico, metal pesado, que esses não se dispersam na natureza. E o Tietê, embora ele seja... E aí precisa de muito dinheiro para tirar. Precisa. Porque precisa tirar. É o caso, por exemplo, de uma contaminação por chumbo no Pará, que nós vimos agora, terrível, de uma atividade industrial. Nós já tivemos esse mesmo tipo de problema no Rio Ribeira de Iguape, em regiões de Santa Catarina. Toda atividade minerária, ela é potencialmente poluente. Mas os poluentes invisíveis, que são aqueles venenos que nós não, os polímeros plásticos, né? E esses venenos do agrotóxico, do defensivo, hoje chamado de defensivo agrícola, além deles serem cancerígenos e tal, eles entram na cadeia genética dos organismos vivos. E a água tem esse ciclo. Então, essa poluição invisível, o mercúrio, né, ela é a mais difícil de se combater. Como é que você combate isso? Como fez a Comunidade Europeia, com uma legislação e uma norma restritiva na origem. Você impede que isso seja gerado, porque você não vai gastar bilhões para tratar isso. Você evita que seja lançado. A classe 4 permite que seja lançado. Eu não queria terminar sem a gente falar do saneamento. São Paulo é uma grande metrópole, a maior metrópole do país, e tem
30%, 40% do seu esgoto ainda não tratado. Como é que está o saneamento no Brasil? Que eu sei que foi um tema muito tratado aí no Fórum das Águas. Olha, eu acho que o melhor retrato para falar do saneamento é o estudo que a SOS Mata Atlântica fez com 3.500 voluntários em 17 estados do Brasil, fazendo aí, trazendo para o Fórum Mundial da Água o retrato da qualidade da água desses 294 pontos de coleta dos grandes rios da Mata Atlântica. 96% deles estão numa condição regular, somando regular, 75,5% regular, que seria essa classe 3, os outros 20% indisponíveis para uso, ruim e péssimo, que é o classe 4, e o restante só 4% com uma condição boa, perene durante as mudanças climáticas e nenhum ótimo. Isso é reflexo do quê? Porque são rios urbanos, reflexo da falta de saneamento. Você disse um indicador que São Paulo tem 30% de esgotamento sanitário sendo lançado, sem esgotamento sanitário, sem tratamento de esgoto, é o contrário no resto do Brasil, né? Então, só que 30% de pessoas em São Paulo significa 30% de 20 milhões de habitantes. Então, é um grande volume. Nós precisamos avançar nisso. O saneamento é um direito humano, porém é um serviço. A água é recurso natural. Nós não podemos regular água e saneamento numa mesma agenda. Saneamento precisa de uma gestão integrada, precisa ser o saneamento ambiental, envolver coleta e tratamento de esgoto, o lixo, o resíduo sólido e o uso do solo. Porque se eu tiver populações morando em área de risco, desprovidas de coleta e tratamento, porque a área é irregular, elas são um desrespeito ao direito humano. Então, quem não pode deixar essa ocupação irregular são os municípios. O saneamento, a titularidade é do município. Água, a titularidade é da União. A água é outra história. Então, não dá para uma medida provisória, como o Brasil está fazendo, unir regulação de serviço, que é saneamento, com regulação de recurso natural essencial à vida. Isso é um retrocesso, é um desrespeito à nossa Constituição e tentar corrigir a falha, a ineficiência do nosso poder público até hoje, que hoje é o maior vilão, com uma nova anistia e abrindo brecha para um mercado de água que é extremamente perigoso e contrário a tudo que as nações disseram aqui no Fórum Mundial da Água e no Fórum Mundial Alternativo da Água. Muito obrigada, Malu. Nós conversamos com Malu Ribeiro sobre abastecimento de água. Você pode rever este e outros programas na nossa página, câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.